Amém, amém. Vamos orar, assim como a gente está mesmo. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso de adoração. Obrigado porque o Senhor está presente aqui nesse lugar. O Senhor também tem uma palavra preparada para cada um de nós e te pedimos, Espírito Santo, fale conosco com liberdade, precisamente ao nosso coração, Pai, da maneira como te agrada. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos encerrando uma série que começou há algum tempo já, né? E nós tivemos várias outras coisas, outros momentos, né? E a gente vai encerrar nesse culto essa série que tem a ver com ser um verdadeiro discípulo de Jesus, né? Antes, só de eu continuar, nós não saudamos, acho, duas pessoas que eu acho que são importantes ser saudadas nesse culto. A primeira delas, a Érica, está com a gente, né? Você pode dar um abraço na Érica depois, conversar um pouquinho com ela. E alguns, eu sei que tem muitos jovens aqui na igreja e que certamente lembram da Nath. A Nath está ali também, e você pode também dar um abraço na Nath. Serviu vários anos aqui na Redentor, na área também com jovens, junto com o pastor Samuel. Uma alegria te ter aqui, Nath. Muito bom estar aqui conosco. Então, nós conversamos ao longo de algumas semanas a respeito do que significa ser um discípulo de Jesus. E a gente destacou, dentre vários textos bíblicos, aquilo que Jesus fala precisamente. Isso é ser meu discípulo. E a gente destacou 6 sentenças, 6 palavras de Jesus que identificam um verdadeiro discípulo de Jesus. E hoje, a última palavra que a gente vai destacar está lá em João capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Eu não vou ler toda essa palavra de Jesus a respeito da videira, mas eu quero destacar 2 versículos. O versículo 8, João 15, verso 8, e o verso 16. João 15, verso 8 e 16. A palavra de Deus diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E no verso 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esses 2 versículos. E eu quero introduzir essa mensagem dizendo que Jesus, de uma maneira muito clara, Ele está dizendo que só existe um discípulo, aquele que dá fruto. A árvore saudável é aquela que produz fruto. A árvore que não é saudável, ela não produz fruto algum. Isso significa, se nós estamos conectados com o Senhor, se nós estamos buscando ao Senhor, se nós temos um relacionamento profundo com o Senhor, o resultado da nossa vida é um caráter transformado, é uma vida modificada, é um coração renovado, é um olhar de vida mudado. Mas eu queria dizer mais do que um caráter, do que uma transformação pessoal, do que um modo de enxergar. A gente também deixa rastros por onde a gente passa. Sérgio Schaefer, um pastor conhecido também dessa comunidade, ele é um pastor que ele disse algumas vezes para mim, ele disse assim para mim: Bruno, você quer saber como é, ou identificar alguém que tem uma vida saudável com Jesus? Olhe para trás dele. Alguém que tem uma vida saudável com Jesus, quando você olha para trás dele, vê pessoas que foram impactadas com o amor de Jesus, vê pessoas que foram transformadas, porque essa pessoa abriu a boca para compartilhar do amor de Deus, vê pessoas com uma vida renovada, porque alguém andou com elas. E eu queria já iniciar esse culto dizendo, quando você olha para trás da sua vida, quando você olha para as pessoas que você se relacionou,
quando você olha para aquelas pessoas que você investiu tempo, que tipo de frutos existe na vida delas? Elas estão perto do Senhor? Elas experimentam um relacionamento profundo com o Senhor? Ou essas pessoas passaram pelas nossas vidas, mas nada do Senhor permaneceu nelas? Jesus fala, olha, um verdadeiro discípulo, um discípulo meu, é aquele que dá muito fruto. Não é só pouco fruto, é muito fruto, e é um fruto que permanece. Eu quero falar hoje com você, resumindo aquilo que nós falamos, fechando aquilo que nós falamos. Nós, como discípulos de Jesus, daremos fruto. Não é uma opção. Não é dar fruto quando quer, é no tempo certo, mas dá fruto porque nós estamos conectados à videira, porque nós estamos num relacionamento profundo com o Senhor e da nossa vida gera outras vidas. Mas aquele que está saudável gera também frutos que permanecem. Como é que um fruto permanece? O fruto permanece não porque a gente vive para sempre nessa terra. O fruto permanece na vida de outras pessoas. Fruto permanece na vida de outras pessoas. Eu falei para vocês, acho que até foi o primeiro culto que eu estive aqui na Redentor, que o pastor Marquinhos, foi pastor muitos anos aqui, ele esteve em Pelotas, e lá em Pelotas, ele investiu num homem chamado Lipe. E esse que era jovem na sua época, foi alcançado a Jesus, foi discipulado pelo pastor Marquinhos, e esse jovem se tornou um homem, passou num concurso e foi parar em Porto Alegre. E esse jovem que se tornou um homem e passou num concurso em Porto Alegre, foi meu líder, e discipulou a minha vida, cuidou de mim, apresentou Jesus, me levou para sua casa, me inspirou a amar mais a Jesus. Frutos que permaneçam, frutos que alcançam outras gerações e outras gerações, não ficam parados na nossa vida. Gary Niehoff, ele traz muitas pesquisas e compartilha muitas verdades importantes e muito contemporâneas. Ele constata no seu artigo que a tendência da igreja para 2023 é que a geração boomer é daquela que vai dos 59 anos aos 77 anos. Quem tem entre 59 e 77 anos aqui? Essa geração, ele diz que diminuirá nos próximos anos. Tá, não precisa ser profeta para dizer isso, né? É óbvio, né, Homero? É verdade isso, né? Mas vai diminuir, e o que ele diz é que esse grupo de pessoas, essa geração, edificou a igreja ao longo das últimas décadas. Essa geração foi a geração que pagou o preço para liderar a igreja nas últimas décadas. Foi a geração chamada pelo Senhor para dar passos na direção do que o Senhor estava falando. Foi uma geração que tomou uma postura para guiar o povo de Deus nas últimas décadas. E a pergunta que Carey faz é: essa geração, ou nós, amamos as novas gerações? Nós desejamos que as novas gerações assumam o seu papel no reino? É interessante que no Brasil, a gente pode olhar para a história na Europa e perceber o que vai chegar aqui rapidamente. Na Europa, por conta do secularismo, por conta da mudança de gerações, templos bonitos como esse estão se tornando em bares, em pubs, em coworks, lugares onde a igreja do Senhor não se reúne mais, diminuindo, perdendo o seu propósito, porque a igreja, em algum momento, as igrejas históricas estão perdendo o ponto de alcançar
às novas gerações. E eu quero olhar com vocês para uma jornada de um homem chamado Moisés. E ao olhar para a vida desse homem, eu quero nos encorajar nessa noite, a olhar nessa perspectiva de um discípulo que dá fruto, e dá fruto no tempo certo. Eu quero olhar para a vida de Moisés, não como algo simplesmente estanque na sua jornada, mas perceber o que a vida de Moisés fala para nós. O que a vida de Moisés nos encoraja, como igreja, a buscar a ser alguém que dá fruto, e fruto no tempo certo. Eu encontro na vida de Moisés, eu destaquei 3 etapas na vida de Moisés. 3 etapas na vida de Moisés que nos ajudam a nos posicionar no momento de vida que nós estamos. E eu queria motivar você a olhar para essa palavra e permitir que Deus fale ao seu coração, dizendo: Deus, que momento eu estou? Que etapa eu estou? Que decisão nessa noite eu preciso tomar? Porque eu tenho certeza que essa palavra vai nos encorajar a tomar uma posição nessa noite. Então, na vida de Moisés, em primeiro lugar, Moisés, ele é resposta de um clamor de um povo. Existe um povo que clama, todo avivamento ele nasce de um clamor de um povo. Está clamando por Deus, por intervenção de Deus. Na época de Moisés, o povo estava sofrendo demais, ele estava sendo subjugado, ele era escravo no Egito. E olha o que a palavra de Deus diz: de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso, desci para livrá-los. A iniciativa dessa história é de Deus. Deus ouve o clamor e Deus desce na história humana, intervém na história humana por meio de Moisés. Moisés é levantado por Deus com 40 anos. Ele tinha um ritmo de vida, ele tinha algo estabelecido, ele não precisava disso. Na verdade, Moisés ele relutou, como muitos de nós reluta com o chamado de Deus, como muitos de nós reluta para tomar uma posição diante de Deus. Moisés, ele é chamado de uma maneira, quem sabe inusitada, uma sarça, um arbusto que não se consumia, pegava fogo e não se consumia, e Deus começa a falar com Moisés, e chama Moisés para algo importante. Mas quando Deus fala com Moisés, ele fala um princípio importante, que é importante para todos nós. Além da iniciativa ser de Deus, além de ser Deus ouvindo o seu povo, e Deus respondendo ao seu povo, ele deixa claro para Moisés, que não tem a ver com Moisés, não tem a ver com a pessoa de Moisés, não tem a ver com as competências que Moisés tem, não tem a ver com aquilo que Moisés pode dar ao Senhor, mas tem a ver com o Senhor que está com ele. A gente poderia dizer que não tem a ver a nossa influência como discípulo de Jesus na vida de outros, não tem a ver com a gente, ou as nossas competências, ou a nossa clareza, mas tem a ver com o Senhor que nos acompanha. E no meio dessa voz do Senhor a Moisés, Moisés começa a elencar desculpas para não ser usado. Ele fala sobre a sua dificuldade de falar, ele fala que não está entendendo direito o chamado, ele não está entendendo para onde que Deus o está levando. E certamente, se nós fizéssemos uma pergunta para cada um de nós: por que nós não nos envolvemos mais com o reino de Deus? Por que nós não investimos mais tempo naquilo que é eterno, a nossa energia, os nossos recursos? Certamente você vai ter várias desculpas para dizer: puxa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tantas coisas, tantos deveres, tantas tarefas, meu tempo é curto, meus recursos são curtos. Moisés estava da mesma forma. Moisés era um ser humano como a gente, ele tinha preocupações, ele tinha desafios, mas o que Deus falou a Moisés é dizer: Moisés, eu sou o que sou. Você vai dizer para eles: eu sou, me enviou.
eu estarei com você e isso basta. E Moisés, à medida que dava um passo de confiança, Deus dava a provisão. Moisés nunca sabia exatamente o que ia acontecer, à medida que ele obedecia, algo acontecia. Moisés, por exemplo, nesse chamado doido de Deus, ele fala, vai lá e fala com o faraó, simplesmente a maior autoridade daquele tempo, com um poder capaz de destruí-lo. Vai lá e fala com o faraó, e fala para deixar o povo ir. É fácil, né? Só uma mão de obra de mais de 1 milhão de pessoas, fazendo movimentar toda a economia daquele país, riquíssimo. Então, parecia que estava dando tudo certo. Parecia que aquele acordo diplomático estava indo para frente. Então a palavra diz que Deus endureceu o coração do faraó. E vieram 10 pragas. E a cada 10 pragas, Moisés batia na porta do faraó, seguinte, então, deixa o povo ir, e outra praga, não sei o que está acontecendo aí, mas deixa o povo ir. E quando finalmente o povo vai, eles chegam diante do Mar Vermelho, o exército egípcio com centenas e mais centenas de cavalos e carros de guerra, a galope ao encontro deles para eliminá-los. E eles à beira do mar. E aí, Senhor? E aí? Mar na frente, exército atrás. O Senhor nos libertou para isso, para morrer nesse lugar. Então Deus fala para ele, pega o cajado, enfim, o cajado, o mar vai se abrir. E ali é a primeira manifestação, e a manifestação que conduz o povo em todos os outros desafios de fé que ele teve no deserto, que ele teve em outros momentos. Essa é a grande referência do que Deus fez. Abriu o mar, todo o povo, aquela multidão passou em terra seca. Depois que passaram, os cavalos e carros de guerra foram consumidos pela água. O Senhor trouxe grande livramento, mostrando para Moisés, não tem a ver com você, tem a ver com a minha companhia, não tem a ver com as tuas competências, mas tem a ver com o meu poder que atua em você. É a preciosa graça do Senhor em nós, é a palavra do Senhor que nos faz novo e faz novas todas as coisas. Primeira etapa que o Senhor convida Moisés lidere. Tome uma posição de influenciar pessoas, assuma o seu papel diante das demandas que você vê na sua frente. O que Deus nos convida a olhar uma dificuldade, o que Deus nos convida ao contemplar os desafios que nós temos ao redor da igreja, do templo da igreja, os desafios que nós temos na cidade de Curitiba, os desafios que temos no nosso país, o desafio que temos em outros países, quando nós enxergamos, Deus gera em nós uma profunda compaixão, e a resposta da nossa oração, muitas vezes, é o nosso próprio chamado, nos movendo para isso. Normalmente a gente pergunta, quem vai? Quem faz? E o Senhor fala, é você que deve fazer, é você que deve ir, é com você. Deus tem expectativa que você vá e assuma uma posição. Deus está falando com você nessa área, Deus está te levando a enxergar desafios, e você fica perguntando, quem vai? Quem faz? E o Espírito Santo agora está inquietando teu coração e dizendo, eu acho que é comigo, eu acho que tem a ver comigo, essa história tem a ver comigo. Tempos atrás nós trouxemos vários dados aos irmãos, sobre os povos menos alcançados no Brasil, 8 povos, que não têm acesso ao Senhor, por falta da nossa iniciativa, requer esforço. E uma das coisas que nós fomos constrangidos, por exemplo, num dos cultos, na verdade em 2 cultos, um irmão aqui do louvor, o Rodrigo, trouxe um amigo, e o amigo era surdo,
E aí a gente ficou se olhando, quem fala com ele? Ele não está entendendo, e eu estava pregando, e ele me olhava assim, o que eu faço? Eu falo, eu grito, mas ele não me entende. E a população de surdos, em torno de 9% da população, e apenas 1% conhece o Senhor. Mas para que eles conheçam o Senhor, precisa de esforço nosso, precisa de um constrangimento no coração, requer estudo, dedicação, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Tantos outros, como os ribeirinhos, compartilhei com os irmãos, de um missionário que a Missão Zero apoia, e ele falou para a gente, nós estamos orando por mais 10 casais, para alcançar essas comunidades, e são muitas outras comunidades, mas são quilômetros de rio, a barco, que eles fazem para alcançar pequenos vilarejos, que estão sedentos, ali está nascendo igrejas, ali está nascendo pequenos hospitais, postos de saúde, escolas, porque pessoas se dispuseram a ir, porque enxergaram, porque se compadeceram, e porque foram. Toda geração, Deus levanta homens e mulheres para atender aquilo que o Senhor está chamando. Existe um clamor, existe um grito de socorro. Nós temos uma boa notícia libertadora, nós temos uma notícia capaz de transformar a realidade humana. Mas não há quem fale, não há quem se envolva com pessoas próximas da gente, com colegas de trabalho. Irmãos, quantos colegas de trabalho nós temos que estão em profunda depressão? Quantos colegas de trabalho que estão sofrendo síndrome de pânico e ansiedade? E a gente se importa? E a gente investe tempo intencional na vida deles, nós ouvimos, mas eu não sou capacitado, mas eu não estudei para isso. Não tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Se você caminha com Jesus, se você se relaciona com Jesus, se você se dedica a permitir que o Espírito Santo te preencha, as palavras, elas virão. E algumas pessoas dizem, pois é, eu tenho pessoas enfermas, pessoas doentes emocionalmente ao meu redor, mas eu não vejo transformação na vida delas. E daí a pergunta de a gente orou algum momento por elas? Deus nos convida a orar por pessoas e permitir que o Senhor cure, transforme. Deus está nos convidando a assumir um papel. E a primeira etapa é liderar. Liderar. E eu não estou falando aqui de funções na igreja, eu não estou falando aqui de cargos, eu estou falando aqui de assumir o seu papel no reino de Deus, em todos os lugares. Deus levanta a geração, e essa geração tem um chamado claro, com as respostas para essa geração. Às vezes, a gente pode reunir pessoas muito bem intencionadas, mas pessoas de uma geração mais antiga. Não sei se você já teve essa oportunidade, pessoas já bem idosas, né? Na SLB acontece muito isso, né? Pessoas muito idosas, elas conversam ao redor de uma mesa, pois é, os jovens não vêm mais para a igreja, o que faremos? Daí um diz, porque na minha época a gente fazia uma gincana, a gente tem que fazer uma gincana com os jovens. Na minha época, a gente jogava futebol, tem que jogar mais futebol com os jovens, mas a resposta não vem dos idosos, a resposta vem dessa geração. Geração assumindo o seu espaço, servindo ao Senhor com a bagagem que o Senhor deu. Mas existe uma segunda etapa na vida de Moisés. Ele recebe uma visita do seu sogro, e o seu sogro Jetro traz um diagnóstico para Moisés, e ele diz, olha Moisés, como você está fazendo, não é bom, você está fazendo tudo sozinho. E ele falou, você está atendendo o povo de manhã até
à noite, você e todo o povo vai ficar exausto. Você precisa confiar a sua liderança a pessoas tementes a Deus, inimigas do ganho desonesto, pessoas de confiança. A gente não precisa nem citar que no Novo Testamento Deus chama um povo. A palavra que o Senhor nos dá é que toda árvore boa dá fruto bom. É para todo um povo, não é para uma pessoa só. Quem sabe o nosso campo de influência seja diferente. Quem sabe papéis em diferentes lugares possa ser diferente os nossos papéis, mas Deus nos convida a tomar uma posição. E no Novo Testamento, a palavra de Pedro diz que em Jesus nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, ou seja, sacerdotes de um rei, um povo chamado a reconciliar pessoas com o Senhor e com a sua vontade nessa terra. Uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Com qual propósito, queridos? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É papel de quem isso, gente? É papel do povo de Deus. É o papel da igreja. É o papel daqueles que seguem Jesus. A gente não está falando de posições ou cargos, a gente está falando de discipulado com Jesus, de ser sal e luz nesse mundo. Para isso é necessário compartilhar, influenciar, investir tempo e recursos em outras pessoas. O mesmo Espírito que habita no meu coração, habita na sua vida. O mesmo acesso aos recursos espirituais dos céus para realizar a obra do Senhor nessa terra foi dado a mim, foi dado a você. Deus dá dons a todos. Não para nos orgulharmos, mas para servirmos uns aos outros e glorificar o seu nome. Deus dá dons a todos. A palavra do Senhor diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Existe um princípio bíblico para todo discípulo de Jesus. Discípulo faz discípulo. E eu não estou falando para vocês entrarem parte de um programa da igreja, para uma vez por semana, ler a Bíblia com alguém, como uma sala de aula. Eu não estou falando disso, eu estou falando de investir tempo em alguém mais jovem, em convidar para mais perto da sua vida, para olhar como você lida com, no meu caso, com a esposa, com os filhos, para abrir a vida, de repente um casal jovem, e aí você abre, olha, é assim que a gente lida com as finanças aqui em casa. É assim que a gente aprendeu a dar o dízimo ao Senhor. Foi por isso que a gente passou essas crises financeiras. Houve uma época que eu perdi o emprego, foi assim que nós lidamos. Aqui em casa a gente tem um hábito de orar assim. Nós temos esse desafio, estamos aprendendo no Senhor, mas a gente quer inspirar você a buscar mais o Senhor. Eu não sei tudo, mas o que eu sei, eu quero transmitir a você. E nós temos, na vida de Moisés, uma amizade espiritual fantástica, que é com Josué. Moisés investiu tempo na vida de Josué. A gente vê em diferentes momentos que Moisés o chamou para perto. E delegou a ele várias tarefas com as quais Moisés não se envolveu. Moisés não fez, mas Josué fez. Josué foi à frente. Moisés multiplicou a sua influência na vida do Josué. Convidou Josué para o convívio com ele, para estar perto num relacionamento com o Senhor, para perceber na vida de Moisés a vivência de obediência. A Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais pacientes que já se viu nessa terra. Ele teve que liderar um povo, mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto, com desafios de sobrevivência.
com o povo reclamando, com o povo mimimi, e querendo isso e querendo aquilo, e ele não conseguindo, mas ele era paciente, e ele clamava a Deus, e ele ensinava o povo e compartilhou a sua liderança. A palavra do Senhor diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Tudo aquilo que Moisés recebia, Josué estava ali para receber, para ver, para experimentar, para que ele pudesse viver aquilo que o Senhor também estava chamando ele na vida dele. O que nós estamos transmitindo para as novas gerações? Agora esse papo aqui é com as pessoas mais velhas aqui na igreja. O que estamos transmitindo para as novas gerações? E às vezes as pessoas mais velhas, elas ficam assim: puxa, mas é que eu não entendo essa geração. Não, você não precisa ser um expert em tecnologia. Você não precisa aprender os jogos que eles jogam na internet. Eles nem querem isso. A pior coisa para um jovem é ver o pai no Instagram. Eles não querem isso, não façam isso. Não é isso. Mas eles precisam, eles desejam de pessoas mais velhas, apaixonadas por Jesus. Uma vez um adolescente dessa igreja olhou para mim e disse: Bruno, eu não consigo ver as pessoas mais velhas nessa igreja que amam Jesus. Eu não consigo ver. Eu não enxergo pessoas que me inspiram na fé. E o adolescente, o jovem dessa igreja, está tentando olhar: puxa, quem eu sigo? Quem me inspira? Quem demonstra essa vida do Senhor transformada? Não pessoas perfeitas, mas pessoas que querem conhecer o Senhor mais e mais. Pessoas que perseveram na sua caminhada. Pessoas com coração grato. Pessoas generosas. Pessoas legitimamente felizes e não murmurentas. Passando pelas crises da vida, pelas dificuldades de relacionamento, pelos tempos difíceis de finanças, mas firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Eles não querem uma geração mais velha expert em internet e tecnologia. Eles querem uma geração apaixonada por Jesus. Uma geração que, ao abrir a palavra, o coração vibra, aquece, porque é a palavra de Deus. É só isso. Pessoas dispostas a orar e a interceder por eles nos seus desafios. Pessoas capazes de abraçar na crise e dizer: tudo vai dar certo. Eu não sei como também, mas tudo vai dar certo. Pessoas capazes de inspirar. Essa geração é complexa, ela muda a cada 5 anos, muda aspectos dessa geração. Mas eles querem ver pessoas apaixonadas por Jesus. O que a Bíblia nos mostra é pessoas um pouquinho mais maduras e experimentadas, convidando os mais jovens a uma jornada de vida, a estar por perto, a se fazer presente, a passar pela vida juntos. Moisés encorajava constantemente a influência, a liderança de Josué. Encorajava ele nos pontos fortes e transmitia a palavra do Senhor para a sua liderança. Em Deuteronômio 31:7, uma palavra linda. Olha só o que Moisés faz. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Ele convocou todo o povo e ele chamou Josué e ele transmitiu uma palavra a Josué para todo o povo ser testemunha. E olha o que ele diz:
Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Ele está dizendo: Josué, é contigo, Josué. Para todo o povo já seguia há 40 anos a Moisés, eles estavam com Moisés, eles eram fiéis a Moisés, e ele estava dizendo: ó povo, olha para Josué, porque Deus o está chamando, e é com ele que vocês vão entrar. E ele diz mais, agora uma palavra para Josué: o Senhor, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Você lembra que Moisés ouviu isso? E o que ele ouviu, ele transmite. Nunca o abandonará. Foi exatamente isso que Moisés experimentou no deserto. Não tenha medo, não desanime. Primeira etapa, Deus nos chama a assumir o nosso papel, indo à frente, influenciando, assumindo a responsabilidade. Segunda etapa, Deus começa a nos chamar a mais pessoas, a influenciar mais pessoas, a compartilhar aquilo que Deus está nos oferecendo. Nessa etapa, uma palavra especificamente para a comunidade do Redentor, nessa etapa, a nova geração precisa assumir a liderança. Ganhamos o papel de orientar e aconselhar, no caso das lideranças mais maduras. As decisões já são tomadas por outros, e essa compreensão ajudará a amadurecer os mais jovens. Eles são acompanhados, mas a responsabilidade final já é de uma geração mais jovem. Essa igreja, comunidade do Redentor, foi impactada profundamente na sua identidade, quando uma geração disse: é com a gente. Uma geração. Foi fácil, Dietmar? Foi fácil? Foi fácil, Jackson? Foi fácil, Luiz Irme? Mas assumiram com a gente. Oraram, choraram, conversaram, continuaram com profundo amor. Conversa com cada um deles. Jackson estava compartilhando com a gente no retiro que tivemos. Jackson está num período, né, Jackson? Encerram-se um ciclo, e o Jackson falando: eu não sei, eu ainda estou apaixonado pelo ministério que Deus está falando comigo, e tenho coisas a fazer. É essa geração, gente. Apaixonados por Jesus, mas ao mesmo tempo cientes que uma nova geração precisa ser levantada. E o terceiro e último que eu quero compartilhar com vocês, quem sabe uma das coisas mais difíceis na vida de Moisés. Moisés passou 40 anos, com 40 anos ele foi chamado. Depois de 40 anos no deserto, Deus fala algo para Moisés: Moisés, você vai só contemplar a terra prometida, mas você não vai entrar. Quem vai entrar é Josué. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 52, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Moisés entendeu que ele cumpriu o seu chamado. Moisés entendeu que nós fazemos parte de um grande plano de Deus, e que esse plano de Deus não encerra em nós, mas outras gerações continuam. O que Moisés faz, gente? Moisés sabota a liderança de Josué. Moisés sai correndo para entrar sozinho na terra prometida. Moisés conspira com outros para dar a volta por cima. Moisés, capítulo 33,
abençoa, tribo por tribo. Abençoa aqueles que entrarão na terra prometida. Leia Deuteronômio capítulo 33. Moisés traz uma palavra específica para cada tribo que vai entrar na terra. Ele não vai entrar, mas ele abençoa. Ele abençoa. Lidere, discipule, abençoe.